Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do São Paulo, que venceu aí o time do Vasco ontem dentro de São Januário, né? O São Paulo aí que vinha de momentos conturbados, mas agora está aí assumindo a 8ª colocação. Ficou interessado e quer saber as últimas informações, tudo que a mídia está falando aí a respeito do tricolor paulista e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. E o São Paulo volta com 3 pontos preciosos da bagagem. Para o Cicinho, deixa recado que eu retorno pra você. Chuvoso no Rio de Janeiro. Ótima ocasião para tomar um vinho. Foi desse jeito que Carlo Ancelotti foi recebido em São Januário para acompanhar Vasco e São Paulo, um dia antes de convocar a seleção brasileira. O primeiro lance de perigo da partida contou com a participação de 2 candidatos a estarem na lista. Cruzamento de Felipe Coutinho e cabeçada de Ryan na trave. Na sequência do lance, Robert Renan arriscou de fora da área e Rafael defendeu. O Cruz Maltino tinha o controle da partida, mas o tricolor ameaçava nos contra-ataques. Nesse, Bobadilha cruzou, Lucas Moura deixou passar e Tapia finalizou para a defesaça de Léo Jardim. Quando o primeiro tempo parecia que terminaria empatado, já aos 47, Paulo Henrique, que esteve na última convocação de Ancelotti, agarrou o Arboleda dentro da área. Depois de ser chamado pelo VAR, o árbitro Wilton Pereira Sampaio deu pênalti. Na cobrança, Lucas Moura deslocou Léo Jardim para abrir o placar. O Vasco voltou para o segundo tempo pressionando. Andrés Gomes rolou para trás e Coutinho quase empatou. Nuno Moreira serviu o colombiano, que invadiu a área, mas parou em Rafael. Fernando Diniz começou a mexer na equipe, pôs Verratti em campo, mas as mudanças não surtiram efeito. Se aproveitando dos erros vascaínos, o tricolor levava perigo. Matheus França vacilou e Sabino bateu forte. Léo Jardim pegou, David se embolou com a bola e Rigoni, cara a cara, mandou para fora. O São Paulo pediu mais um pênalti. Dessa vez de Cuesta em Ferreirinha, mas o jogo seguiu, até que aos 41 minutos, o camisa 11 deixou Paulo Henrique no chão e cruzou para Luiz Gustavo matar a partida. E no último minuto, Rigoni ainda teve mais uma oportunidade clara de fazer o terceiro, mas tirou demais. Nada que estragasse a noite tricolor. Claramente eles tiveram oportunidades, São Paulo também, mas acho que o espírito do grupo, de saber sofrer, de entender o que o jogo precisava fazer, que era correr, lutar e brigar e tentar jogar bola. Com a vitória, o São Paulo trocou de posição com o Vasco e agora é o 8º colocado, a 3 pontos do Fluminense, voltando de vez a briga por uma vaga na Libertadores. Todo jogo é importante, né? Mas hoje a gente sabia que tinha algo mais, por ser um adversário direto, e a gente perdendo aqui hoje ia ficar muito complicado para alcançar nosso objetivo. Cicinho, dá para falar que foi um resultado surpreendente pela boa fase do Vasco, e o São Paulo, que já tinha vencido o Bahia, um time muito bem colocado na tabela, agora ganha do Vasco. E se o Corinthians olha para a Libertadores, o São Paulo faz a mesma coisa em relação à pré-Libertadores. Não, sem sombra de dúvida, Renata, dá sim, e o São Paulo é acostumado com Libertadores, pro Ronaldo é novidade, mas assim... vocês vão passear sempre lá. Não, não. Legal, mas assim, foi surpreendente, Renata, até porque o Vasco fez realmente, como o Diniz falou, um bom primeiro tempo. É que o São Paulo teve aí a felicidade da noite iluminada do Rafael. O sistema defensivo do São Paulo segurou bem e o mais importante, o São Paulo soube marcar dessa vez o Felipe Coutinho, coisa que não aconteceu aqui no jogo do primeiro turno. Então o São Paulo foi surpreendido pelo Vasco aqui, porque foi uma noite mágica do Felipe Coutinho chamando a responsabilidade, e lá ele já não teve tanto espaço. E nas oportunidades que criaram o São Paulo achou um pênalti, né, que foi pênalti na minha opinião. Achou, então? Não foi. Não, porque assim, foi infelicidade e imaturidade do Paulo Henrique, que não pode fazer com o VAR. Estava sendo observado pelo Ancelotti lá. Exatamente, você segurar da maneira que segurou o Arboleda, então isso daí tem que marcar todo lance assim, tem que marcar assim, então. Não, e marcou, o VAR foi muito bem, e o árbitro também acatando a decisão do VAR. Então se tornou um resultado surpreendente pelo que o São Paulo sofreu e depois criou oportunidade, poderia ter feito 3, 4, né? O Rigoni perdeu 2 chances claras de gol, então foi um grande jogo do São Paulo.
Edu Dracena, para você o São Paulo vai para a pré-Libertadores ou ainda tem que mostrar algo mais? Porque na próxima rodada enfrenta na Vila Belmiro o Flamengo, o vice-líder. Espero que possa fazer vitória, né, Renata? Porque a gente vê um São Paulo... Quem diria vocês dois juntinhos, hein? Também esse ser. Amizade. Mas aí, Renata, a questão é assim, o São Paulo oscilou muito e vem de várias derrotas seguidas, né? E agora consegue 2 vitórias seguidas e isso acaba também dando confiança mais para os jogadores. E o que eu vi ontem, o São Paulo pelo menos competiu. O São Paulo brigou. Então, coisa que não vinha acontecendo nos jogos anteriores. E por isso foi merecedor do resultado. Apesar que o Vasco jogou melhor sim no primeiro tempo, eu também analisei isso. E aí um pênalti que aí acaba te jogando toda aquela confiança que o Vasco estava jogando em casa para baixo. Mas mesmo assim pressionou. E o São Paulo, jogando com inteligência, marcou muito bem, saiu no contra-ataque, poderia ter feito mais gols. Agora, tomara que o São Paulo possa fazer a lição de casa na Vila Belmiro, possa vencer o jogo do Flamengo. Rona, o Vasco do Diniz tem sido muito elogiado, o Ryan, o PH, o Léo Jardim, a defesa ficou muito bem posicionada com o Cuesta e com o Robert Renan, meio campo tem a condução também ali do Felipe Coutinho, se aproximando do ataque, enfim, um time que melhorou muito no segundo semestre, por isso eu acho que valoriza mais ainda a vitória do São Paulo no Rio de Janeiro, em São Januário. O São Paulo não era favorito para a partida e consolidou um bom resultado. Isso, essa defesa, dá uma olhada nessa defesa desse menino que tá pegando esse menino. Agora, o São Paulo aproveitou a oportunidade, porque o Vasco, quando tá jogando em casa e esse gol sai logo no início, o Vasco atropela quem vai jogar lá. Faz o primeiro rapidinho, depois o segundo, porque o Diniz é um time dinâmico, um time que vai. E quando não consegue fazer o gol, aí sucumbe um pouco na defesa, que a defesa está sempre exposta. Eu acho que é um dos grandes erros do Diniz, quando ele deixa a defesa exposta, ou quando começa a sair aquela bola ali toda mascada, para tentar chegar até... E o Vasco vinha de 4 vitórias seguidas. Então dá bico na bola. Quando o jogo é assim, difícil, truncado e pegado, a bola não está entrando no gol lá, no nosso... Então tem que fechar bonitinho. E o Diniz não, o Diniz fala, ó, pode continuar na mesma pegada. Mas tá de parabéns. Como o Cicinho fez, falando do Corinthians, falando de parabéns ao São Paulo também. Mas uma pena, hein? Esse programa tá muito sociável, mas amigável. Agora eu vou dar uma espetadinha, solta legal uma espetadinha. Tá muito jogo aberto friendly. Agora a espetadinha. Não jogar em casa no Morumbi, o que tá acontecendo, Bibeiro? Você tem casa pra jogar. Show. Tem show. Trocou o campeonato. É uma boa fonte de renda pra pagar as dívidas. Precisa dar mas então paga, porque Transferban já passou por lá. Agora, não jogar em casa no momento crucial do campeonato? Boa, hein? Aí, para. Isso daí vai jogar com o Flamengo lá na Vila? Que é o quê? Isso é um ponto. Então pula 3 ondinhas lá para ver se dá Isso é um sorte. ponto que o torcedor são paulino está reclamando exatamente a questão da organização. Organização, né? Então, na verdade, assim... Quando o Abel Ferreira briga que não quer jogos na Arena Barueri, vocês acham normal? Não, normal não é. Normal não é. Porque ele só reclama. Porque o Allianz ele Parque nunca tá São Jorge... satisfeito. Engraçado, né? Como muda. Porque o Allianz Parque São Jorge também tem show do Corinthians e do Sandy Júnior lá também. Não gagueja não. Quem também falou aí a respeito dessa vitória do Tricolor Paulista foi o pessoal aí do Puxeta, no programa aí da ESPN, vamos usar na dinheiro, que tá bem interessante tudo que eles falaram aí a respeito, né, dessa vitória do time do Tricolor Paulista. Muitos colocando méritos no Tricolor do Morumbi. Ciro Campos, o São Paulo bateu o Vasco. O que você viu aí desse duelo? Bom dia, Fifux. Bom dia, meu amigo. Prazer tê-lo aqui. Os colegas, prazer meu. Legal estar de volta aqui em mais uma semana. Eu concordo com a análise de que o Vasco desorganizou o time no segundo tempo. Até porque quando o Vasco se lançou muito para buscar um empate diante do São Paulo em São Januário, praticamente ficou um buraco no meio campo. O São Paulo no segundo tempo encontrou espaço de sobra para criar jogadas. Tanto é que poderia ter chegado ao segundo gol até mais cedo do que chegou, com o gol do Luiz Gustavo. Claro que nessa pressão o Vasco quase conseguiu um empate, o Rafael salvou umas boas tentativas do ataque vascaíno, mas sim, acho que o Vasco foi muito precipitado na forma de como buscou o empate. O primeiro tempo foi equilibrado, o São Paulo teve chance de fazer até 1-0 em contra-ataque, acabou fazendo 1-0 num gol de pênalti, mas eu acho que o Vasco desarrumou o time muito cedo. Talvez essa alternativa de se buscar de forma muito brusca o ataque poderia ser um pouco mais tarde, poderia ser, sei lá, depois dos 35, depois dos 30 minutos, porque o Vasco se lançou muito cedo e deixou que o São Paulo criasse muitas jogadas no segundo tempo. Tanto é que depois, lá pelas tantas, no meados do segundo tempo, deu pra perceber que o Vasco até meio que cansou de toda hora ter que voltar para recompor, ter que voltar para ajudar a marcação, e por isso o São Paulo até teve uma vitória, principalmente na parte final do segundo tempo, bastante tranquila.
As equipes trocaram vitórias, né? No primeiro turno deu Vasco no Morumbi, né? No segundo turno deu São Paulo em São Januário, 3 pontos pra cada um aí no confronto direto. No Brasileirão, ninguém leva vantagem, uma vitória pra cada um como visitante. Vini Fernandes, um bom dia. Bom dia. Bom demais tê-lo aqui. O Diniz disse ali na parte da coletiva que faltou inspiração pro gol pro Vasco. Foi só isso mesmo? Bom dia, Fefux, ao Felipe, ao Ciro, ao Fã de Esporte que está nos assistindo. Eu acho que também, mas sabe que o Diniz é aquele treinador que, como ele é um cara muito autoral, os times dele são muito fáceis de identificar, quando ele ganha, a gente costuma dar muito mérito ao trabalho dele, mas quando perde também, porque justamente ele é um cara muito marcante, os times dele jogam de um jeito muito único, assim. E nessa sequência de jogos do Vasco, rolaram vários jogos que a gente via e dizia como é bom ver um time do Diniz encaixado, né? Muitos jogadores no mesmo, em volta da bola, toques rápidos, time com muito volume, atacando com muita gente. E ontem foi enquanto a gente teve o Diniz no Prime, nos últimos jogos, ontem foi o Diniz no que ele tem de mais negativo, digamos assim, como treinador, que é uma transição defensiva bem desorganizada, time muito espaçado. Então, assim, no segundo tempo, foi o que o Ciro falou, o Vasco se lançou ao ataque e aí o Diniz lançou mão de muitos meias para colocar atacantes, então o time acabou tendo atacantes empilhados e alguns zagueiros, e parecia que tinha um latifúndio entre a defesa e o ataque, e o jogo começou a se oferecer para o São Paulo de maneira muito perigosa para o Vasco. Se ontem o São Paulo tivesse um atacante mais decisivo que o Rigoni, talvez o São Paulo teria vencido o jogo por 3 ou 4 gols de diferença ontem. Então, assim, fica difícil não assinar uma derrota com o selo Diniz. Assim como a gente teve as vitórias por muito mérito do trabalho do treinador, ontem acho que foi uma derrota bem com a cara das derrotas dos times do Diniz, né? Que é se expondo muito e sofrendo muito na defesa. Boa. Felipe Silva, bom dia, meu irmão. Bom demais ter você por aqui. O São Paulo agora é o 8º colocado, com 44 pontos. Tá uma posição abaixo do, por enquanto, G7, tá? Porque isso pode ser G8 também. Então é uma posição que é importante começar a fixar por ali, né? O objetivo do São Paulo 2026 é jogar Libertadores? Bom dia, Fefux, Ciro, Vini, ao Fã de Esporte. Cara, o São Paulo ele vai brigar pela Libertadores sim, pela vaga na Libertadores, né? Eu vejo um time que melhorou nos últimos jogos e apesar das deficiências técnicas que o São Paulo tem, porque você olha pro banco, cara, é muito complicado de você achar soluções, né? E aí você vê que o Tapia, que era um jogador muito contestado quando ele é contratado, ele jogando bem ontem. Já o Rigoni, como a gente até apontei aqui pro lance, o Rigoni, brincadeira, né? 2 oportunidades claras de gol e o São Paulo deixou de ampliar, fazer um 3-0 por conta dele. Mas falando sobre o Vasco, um ponto é assim, foi lá pro 58 do segundo tempo que o Diniz ele muda, ele tira o Cauã Barros e o Nuno Moreira, que o Cauã Barros é o meio campista mais marcador, e o Nuno Moreira é um ponta que mais recompõe. Ele tira os dois e coloca o Verratti e o Matheus França. E aí você viu, como o Ciro falou, abriu um espaço no meio de campo, e a gente tem que criticar o Diniz quando erra, mas não é aquela terra arrasada, entendeu? Porque eu abri a rede social famosa, o nosso X, a galera já falando assim, nossa, acabou, como assim? O Vasco jogando mal? Gente, o Vasco vinha de uma boa sequência, a gente tava falando de tantos jogos, perdeu 2 nos últimos 10, se eu não me engano. Eram 4 vitórias seguidas até ontem. 4 vitórias seguidas, aí pareceu que perdeu ontem já até arrasado. E é um erro no percalço ali, no percurso, na verdade. Que você vê que... E aí, pessoal, rapidinho aqui. Também quero fazer aqui essa pergunta para vocês. Qual é o objetivo do São Paulo no Campeonato Brasileiro de 2025? Na sua opinião, o São Paulo vai brigar por Libertadores ou vai brigar por pré-Libertadores? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Tudo bem, perdeu, errou, o Diniz acontece. Mas a gente vê como o trabalho do Diniz ele tá mais sólido do que outros anos. Que a gente via com muita dificuldade, o time embalava, jogava bem e depois caía de rendimento. O Diniz no Vasco é engraçado, porque ele começa mal, depois ele vai melhorando. E eu senti isso. Tudo bem, é um erro. O Vasco é Vasco, Bahia, São Paulo, Corinthians e Botafogo, são os times que vão brigar por essa vaga na Libertadores, pré-Libertadores. Acho que vai fechar nisso. Ainda se fala muito no Grêmio não, no Inter, no Grêmio, na verdade, que vai brigar pela vaga, mas é muito complicado. Acho que vai fechar nesses 5. E o São Paulo tá me demonstrando com muitas chances de estar nessa pré-Libertadores, que tá melhorando. E apesar das deficiências técnicas e de um grupo não tão vasto assim, vem mostrando um bom sinal. E o principal culpado, o Fefux,
A torcida fala do Crespo, critica muito. Eu acho que não é ele. Não é o Crespo o principal culpado, cara. Não consigo colocar o Crespo. Quem é o principal culpado? Eu acho que é a diretoria pela tomada de decisões ao longo do ano. Montagem do elenco, né? A montagem do Perfeito. elenco. Que é como eu falei. Você vai olhar pro banco, você quer soluções técnicas pra mudar o jogo. Os jovens foram negociados. Henrique Carmo, Matheus Alves. São os jovens que poderiam entrar nos jogos, como a gente viu na Libertadores, não estavam lá, que foram vendidos. Então eu acho que o Crespo não é o principal culpado dessa história. Ele sim tem sua parcela de culpa, mas em toda essa esfera de culpa, eu acho que ele é o menor dos culpados. E nesse contexto de reta final do Brasileiro, o São Paulo tem uma tabela teoricamente mais acessível até. Dos jogos finais do São Paulo, pega entre os primeiros colocados o Flamengo, jogo quarta-feira na Vila Belmiro, com o Morumbi cedido para shows. E de jogos mais difíceis, talvez tenha o Corinthians fora de casa. O São Paulo depois pega, entre os compromissos finais, pega a Juventude, pega a Vitória, pega times que estão ou lá embaixo ou times que não estão brigando por muita coisa na tabela. Então isso facilita o São Paulo na busca por uma vaga nessa pré-Libertadores, seja elas G6, 7 ou 8. Boa. Galera, fãs de esporte, é o seguinte, vou dar um salve na galera do TikTok aqui. Muito obrigado a todos pela moral, pelo carinho, pela audiência, ó. Tô com vocês aqui, ó. Tô assistindo no TikTok. Minha película caiu, ó lá. Quebrou um pouquinho, tá vendo que ela tá meio fazendo um brilho? A vida aqui? real, né? Vida real. É, ela tá meio arranhada. Ó, clica no montão aqui na tela pra dar um monte de like na nossa transmissão. O Eric tá por aqui, o Paulo César da Silva tá por aqui. Quem mais? O JVBP tá por aqui, o Antônio Kelly tá por aqui no TikTok. E a galera do YouTube também tá aqui, o Nefex tá ligado conosco. O Fabiano disse, era pra ter 47 pontos. Nem vou falar o motivo que só temos 44. Acho que ele deve estar se referindo ao São Paulo com 44, né? De certa forma prejudicado contra o Palmeiras. Imagino que essa seja a reclamação do Fabiano. Tô contigo, Fabiano. Era para o São Paulo ter 47 pontos. O absurdo que aconteceu no estádio do Morumbi, tá bom? Vamos nessa. Tem muito brasileiro pela frente, mas dá tempo do São Paulo ainda se recuperar. Galera do YouTube, deixa o like. Se inscreva, compartilha, manda no grupo pra galera no Zap pra todo mundo curtir aqui, vir com a gente, assistir o Puxeta. Galera do TikTok, um montão de like. Vai clicando na tela assim, ó, que é um monte de like que você manda, um monte de coração, e a gente vai nessa, tá? Agora tem uma pergunta pros senhores, meus amigos aqui de bancada. O Carleto tava lá ontem, em São Januário. O Carlo Ancelotti tava lá. Dizem ainda, saiu na mídia esse fim de semana, que o Felipe Coutinho está numa possível pré-lista aí do Carlo Ancelotti, talvez não seja convocado hoje, mas se alguém for cortado, etc, aí ele pode ser o cara. É só pra isso mesmo que o Carlito foi lá? Pra dar uma olhada, um bizu mais de perto no Little Couto? Tem outro Paulo aí. Henrique. O Paulo Henrique, Tem o Paulo Henrique, ele já Marcos levou, Antônio, né? hein? E tem o Rayan, talvez. É que o problema do talvez de todos os jogadores que estavam em campo ontem, o Rayan fosse o mais convocável pela idade, pelo lastro que ele tem ainda, um jogador muito promissor. Mas o problema do Rayan é que ele compete numa posição que para a seleção brasileira não dá. Então, assim, eu quero crer que o Carlo Ancelotti estava vendo também muito do que ele pode fazer no futuro, de repente, porque o contrato dele é longo, para além dessa Copa do Mundo, né? Uhum. Porque os caras estavam ontem, e o Felipe Coutinho, eu até acho que ele pode estar numa pré-lista, de repente, porque o Coutinho, sim, diferente do Rayan, joga numa posição em que ela tá mais escassa. Eu acho que ela tá praticamente fechada, mas eu acho que é uma posição que ele ainda tá tateando, principalmente porque é uma posição que o Neymar não é uma certeza, né? Pelo contrário, o Neymar é uma grande dúvida, a gente tava falando disso antes de começar o programa. O Lucas Paquetá agora tá voltando a jogar bem, mas ficou, né, parado por um tempo. Tem o Matheus Cunha também no Cruzeiro, mas digamos que é uma posição mais em aberto. Diria que é o Coutinho, mas falando bem a verdade, acho que ninguém que tava jogando ontem é convocável, assim, nesse momento. Pensando em Copa do Mundo. Ó, e falar em ninguém é convocável no momento, teve um cara que jogou bem ontem, que foi o Lucas Moura. Lucas Moura tem caldo ainda pra queimar, pra dar em seleção brasileira? Não pra essa Copa, mas pra uma próxima convocação, é isso? Eu acho que não, até porque se a gente pegar no retrospecto recente da seleção brasileira, ele chegou a ser convocado pelo Dorival Júnior, naquela rodada dupla que o Brasil pegou, eu me lembro que ele entrou em campo contra o Equador em Curitiba, no ano passado, só que assim, ele foi convocado muito como se fosse um plano B depois de cortes, assim. Eu acho que para a posição do Lucas Moura, a gente tem outros nomes que estão na Europa, que estão mais em alta, que estão com a idade mais baixa. O Lucas Moura já é um jogador de 33 anos, acredito que não seja um cara com potencial de ser convocado para a Copa do Mundo. Pessoal, rapidinho aqui. O Lucas ainda é importante para o time do São Paulo? Vocês acham que o Lucas tem uma importância ainda para o time do São Paulo? Ou vocês acham que no final de 2025
não precisa mais contar com o Lucas? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. A ser observado, talvez, como um possível resguardo, sim. Mas acredito que para uma lista de Copa do Mundo, uma lista final de 26 atletas para o Mundial do ano que vem, acredito que não. Vamos dar uma olhadinha na tela do Lucas Moura desde o seu retorno, pra gente ter números do atacante do Tricolor. Lucas Moura, sempre que tem entrado aí, tem botado fogo nos jogos, né? Ó, gols de Lucas Moura desde o retorno ao São Paulo. Em 2023 foram 3 gols, média de 0,16 gols por jogo. Em 2024, no passado, 0,30 a média, 14 gols. E nesse ano, 5 gols, 0,21. É aquela questão, né? Se a gente olha números, 2024 foi uma temporada até que boa em questão de gols, 25 também teve lesões, né? Então isso contribui muito. Mas o Lucas Moura é aquele cara que eu percebo assim, ele não entra na estatística porque ele tem funções, ele faz coisas que são, de repente, anteriores ao gol. Então, a pré-assistência. A pré-assistência, a pré-pré-assistência. É o cara que arrasta a marcação pra alguém receber assistência de outro cara pra fazer o gol. Isso os números não mostram, né? A gente não tem estatística. Às vezes que você tirou o zagueiro de posição, que são coisas mais né? subjetivas, às vezes. É mais difícil de quantificar. E o Lucas Moura é um cara que talvez a qualidade dele não se traduz em números, mas ele é uma referência num elenco muito carente, né? Então, assim, quando ele joga, é muito importante pro São Paulo. Quando tem caras como ele, o Oscar, há um tempo atrás, o Oscar não vem jogando, mas figuras como ele, num elenco carente, como é o elenco do São Paulo, ou com muitos jogadores operários, como é o caso do Tapia, que ajuda muito, mas é um cara com limitações técnicas visíveis, assim, embora seja um guerreiro, um cara que se doa muito em campo, ter uma figura como o Lucas é quase como uma figura de segurança. Não só pro time do São Paulo, mas pra torcida do São Paulo. Ela vê o Lucas lá, parece que dá um acalento no coração, assim, sabe? Tipo, tem alguém lá, sabe? E isso não se quantifica em números, né, Fefux? Isso é difícil mensurar, né? E, Vini, eu acho que a principal questão... Tal qual o Lucas é o Hulk pro Atlético Mineiro, né? Sim. Hoje em dia, não mais que ele virou reserva. Mas o Lucas Moura, ele foi muito minado a temporada dele por conta das lesões, cara. O São Paulo também teve essa temporada minada, além da falta de opções no banco, de outros lesionados. O Lucas Moura era o principal expoente desse elenco. Quando você não tem ele bem fisicamente para os jogos contra a LDU, por exemplo, aí você passa a falta de qualidade que o elenco tem, você expõe isso, né? E ontem a gente vê um Lucas Moura bem participativo. Eu acho que é isso que a gente espera do Lucas. A temporada passada a gente viu como ele era um cara que buscava muito jogo, que, como você falou, os caras se sentem confortáveis de estar em campo, porque sabe que dali vai sair alguma coisa diferente, vai ser um passe refinado. E o Lucas ontem demonstrou que ele tá voltando a ser o Lucas que o torcedor de São Paulo espera. O problema é que, vamos ver se o joelho dele aguenta. Ele tem 33 anos, passou por artroscopia, é um cara que vem reclamando de dores. Aparentemente ele tá bem para jogar fisicamente os 90 minutos. Mas a gente não sabe como vai ser essa reta final de temporada. O que importa pro torcedor de São Paulo e pra comissão é que tenha um planejamento para que chegue em 2026 ele esteja 100% fisicamente. Ou que não dependa tanto dele, né, cara? Que eu acho que foi algum puxado que a gente fez depois do São Paulo LDU, não sei se foi depois do jogo de ida ou da volta. Eu lembro de comentar que o principal problema do São Paulo é ter uma temporada alicerçada na figura de 2 jogadores com histórico de lesão e com uma idade avançada. Esse é o problema do São Paulo. Então, assim, talvez o São Paulo precise não tanto cuidar do Lucas, mas tentar criar no entorno dele um ecossistema mais sustentável, né? Sim, de jovens também, isso, né? Jovens que consigam ajudar e que não precise tanto do Lucas. Que esse é o grande problema do São Paulo. O São Paulo, nos piores momentos dele na temporada, quando ele não teve esses 2 jogadores saudáveis, ele naufragou. Porque, de fato, o elenco é muito carente. Eu acho que a exceção daquela reta final de primeira fase de Libertadores, com o Zubeldia, em que ele não tinha nenhum dos dois e ainda assim competia. Aliás, acho um momento muito subestimado por muita gente. Acho que o São Paulo entregou muito mais a primeira fase do que deveria. Foi a segunda melhor campanha. Foi a segunda melhor campanha, um elenco esfacelado, cheio de jovens jogando, e eu acho que aquilo foi pouco valorizado. Então, assim, o São Paulo é um time que precisa muito desses caras, só que ele precisa criar um ecossistema na volta deles, porque eles têm uma idade avançada, não dá pra depender do Lucas o tempo todo. O São Paulo tem muitos jogadores com idade avançada, né? Por exemplo, ontem os gols Lucas Moura e Luiz Gustavo, 2 caras da Copa ali da geração Copa 2014, o Lucas não foi convocado, enfim. Mas Lucas de 33 e o Luiz Gustavo de 38, se não me engano. E jogou uma enormidade. O Luiz Gustavo ontem, tem 40 também, anos, né? Você tem 38, se não me engano. 38, cara, e tem contrato até o final desse ano. É uma situação que até o São Paulo, ele
tá em dúvida, porque ele é um jogador importante pro elenco, ele é um jogador que é muito grato, e o São Paulo, ele deu totais condições para que ele se recuperasse, né? E tem essa indefinição se o São Paulo vai renovar o contrato com ele, não. Na minha visão, é difícil falar em contrato de produtividade no futebol brasileiro, ainda mais quando se trata de uma figura como o Luiz Gustavo. Mas, cara, o Luiz Gustavo é um cara que você não pode abrir mão. É muito, eu acho ele uma referência técnica, assim, uma qualidade muito diferente. E o elenco o São Paulo não tem o elenco do Flamengo e do Palmeiras. O São Paulo não pode ficar prescindindo de qualidade. O cara tem idade avançada, beleza, a gente falou, né, de reunir jogadores mais saudáveis. Entregando. Agora, se ele está entregando, e se o Hernan Crespo seguir por mais tempo, deve seguir o contrato dele, acho que até o final do ano que vem, o Luiz Gustavo pode ser um terceiro zagueiro, por exemplo. Ele chegou a usar o Luiz Gustavo como um zagueiro por idade avançada, então não dá pra abrir mão. Senhores, para arrematar São Paulo e Vasco, então o São Paulo oitava posição, 44 pontos, Vasco nono, 42, lembrando que o São Paulo tem como fonte, né, como chance de Libertadores ainda, só o brasileiro, né, pra conquistar. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O São Paulo que venceu aí o time do Vasco por 2-0, né? Trocando ali de colocação com o time do Vasco, né? O São Paulo hoje está em oitavo lugar, né? Na oitava colocação, melhor falando, né? Lembrando que o time do São Paulo volta a campo nessa quarta-feira dentro do Morumbi contra o time do Flamengo, né? A gente não sabe como é que o São Paulo vai entrar em campo, se vai dar aquela empolgada, né, para buscar uma colocação melhor na tabela, ou vai dar aquela segurada. A gente já sabe o porquê, né, lá no topo da tabela tá tendo briga entre o Paulista e o Carioca, né? Mas na sua opinião, o que é que vocês acham, né? Na sua opinião, vocês acham que o São Paulo deve sim ir para cima do Flamengo, tentar vencer e vencer o time do Flamengo, né, para tentar subir ainda mais na tabela? Vocês acham que aquela segurada, aquela, né, não vamos dizer entregada, para não facilitar a vida de outro paulista no Campeonato Brasileiro? O que é que vocês acham, na sua opinião? São Paulo não tem nada a ver com a briga lá de cima, né? Tem que pensar nele mesmo, só nele, para tentar subir, ou deve sim dar uma atenção ali na parte de cima? Quem sabe o São Paulo pode mexer na parte de cima. O que é que vocês acham, né? Qual a sua opinião a respeito aí desse time do São Paulo? O que é que vocês acham? O que é que vocês esperam do São Paulo aí, né? Nesses próximos jogos. Lembrando que o São Paulo vai ter 2 jogos, né? Venceu o Vasco agora, vai ter 2 jogos na Vila Belmiro, contra o time do Flamengo e contra o time do Bragantino. Mas aí, na sua opinião, o que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, então. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!